Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou gravando esse vídeo aqui da aula da nosso encontro que nós tivemos para aqueles que faltaram, né? Por causa de trabalho e outros motivos. Falamos um pouquinho sobre a estrutura da norma ISO, né? 9001 e como que a norma ela trata essa questão para implementação do sistema de gestão da qualidade. Se a gente for reparar a norma, seguindo o índice, né? Ela é por numeração. Então, tendo o número 0 ao número 8. Vamos começar pela introdução aqui. A introdução, ela vem trazendo aqui a generalidade, né? Que fala o seguinte: por que o sistema da qualidade existe, né? Por que as empresas implementam o sistema da qualidade? A seta já mostra, né? O principal objetivo, que é aumentar a satisfação dos clientes. E para aumentar a satisfação dos clientes, precisa atender seus requisitos. Essa é a forma, né? Então, o SGQ é influenciado por ambiente organizacional, mudança no próprio ambiente e riscos associados. Tem as necessidades que se alteram, né? Os objetivos particulares de cada organização, os produtos fornecidos, processos utilizados. Vai depender também do porte da empresa e a estrutura organizacional. Então, a ISO 9001 pode ser utilizada por partes internas ou externas, pode acontecer, incluindo organismo de certificação, para avaliar a capacidade da organização de atender seus requisitos, né, os requisitos dos clientes, ou estatutários, ou seja, de estatutos, né, ou regulamentos, né, aplicáveis aos produtos ou da própria organização. Para a gente entender essa parte introdutiva, toda empresa ela precisa ter uma abordagem de processo, ou seja, ela precisa saber o que ela faz, mas para ela fazer ela precisa de um início, né? O início é o que? É o input, ou seja, depende de algo para que os processos ele funcionem. Então, para que qualquer empresa, né, implemente um sistema de gestão da qualidade, ele necessita entender as necessidades dos clientes, quais são as expectativas que os clientes esperam receber com aquele produto ou serviço, entender quais são os requisitos organizacionais e entender os requisitos da própria norma da ISO, né? E assim os processos da organização. Com isso, eu consigo desenvolver as atividades e gerar os recursos para que isso possa ocorrer de maneira satisfatória. Porque lá na ponta, né, o output, a saída disso é fazer o que? Com que os clientes externos e internos eles tenham maior satisfação, uma crescente de satisfação plena, né? Entender que a abordagem de processo, a gente analisando essa figura aqui, né? Elas são independentes, porém elas se relacionam, né? Então, um departamento, um setor, um processo, ele não vive só, ele se relaciona com outros, né? E é dessa forma que as pessoas da organização precisam entender, para que muitas vezes que acontece que os próprios colaboradores acham que o seu departamento é uma empresa separada do departamento posterior, e quando de fato só é uma parte da engrenagem, né? Para montar os processos da empresa se usa a metodologia PDCA, que é muito conhecida, né? É a metodologia que inicia com 4 letras em inglês. Então, quando você vai montar os processos, começa pelo planejar, que o P vem de plan em inglês, significa planejar. Então, estabelecer objetivos, os processos, né? E os resultados para os clientes, para a organização, aquilo que se espera, né? Que aconteça. Depois que planeja isso, aí vamos para a segunda fase, que é o do, a letra D, né? Do em inglês significa fazer ou executar. Então é colocar em prática, depois de planejar, né? Implementar os processos. E depois de implementar os processos, precisa checar, que é o C de check.
em inglês, que significa verificar. Então, deve ser monitorado, medir os processos, os produtos, se está sendo atendido, né? E aí vem a próxima letra, que é o ACT, que é o A, né? Em inglês significa ação ou agir, que é agir para melhorar continuamente, né, o desempenho dos processos. Aí, aqui tem um exercício referente à padaria do exercício da aula anterior, né, que a gente viu lá sobre a padaria de Seu João, onde a gente percebeu que ele tem alguns processos. E nesse exercício está pedindo para que nós possamos enumerar esses processos. Então, se fosse enumerar, poderíamos citar aqui, ó, na padaria tinha um setor de compras, setor de estoque, de produção, né, de exposição, atendimento e cobrança, né? Nessa parte aqui da estrutura da norma mostra a seção 4 até a seção 8, né? Que são as principais seções onde as auditorias acontecem. Uma parte importante que vocês precisam entender é que temos a ISO 9001 de qualidade e tem a 9004. A 9001 é uma ISO que trata-se de uma gestão que as empresas precisam implementar para receber certificado. Então, as empresas procuram muitas vezes ter esse tipo de gestão para ter um certificado, para dar credibilidade, até para fazer negócio, né? Dizendo que aquela empresa produz com alta qualidade. Já a 9004 é uma ISO, né, que busca mostrar que a empresa ela tem um programa de melhoria contínua, né, de desempenho global. Porém, a 9004 não tem propósito de certificação. Então, por isso que a gente não vai ver muito isso nas empresas, porque se não tem certificado, as empresas não ficam tão interessadas assim. Entender também que a ISO 9001 ela se relaciona com outros tipos de gestões, como a 14001, que trata-se de meio ambiente, né? E tem a 18001, que trata de gestão de saúde e segurança ocupacional. Então, por mais que nós tenhamos aqui na área da qualidade, precisamos conhecer, né, a ISO 14001 e a OSA 18001, que trata de saúde e segurança ocupacional e meio ambiente, porque elas se relacionam, né? Entender que, mais uma vez, só para poder reforçar, a ISO, né, traz na sua essência o sistema de gestão da qualidade, que tem como objetivo atender requisitos dos clientes, de leis, de estatutos, né, e, contrapartida, aumentar a satisfação dos clientes. A ISO 9001 ela pode ser aplicável em quaisquer organizações, né, qualquer uma, qualquer tipo, qualquer tamanho, qualquer produto ou serviço. Eu só abro um parênteses aqui que quando fala qualquer tipo, qualquer tamanho, ela deveria mencionar na própria norma que desde que seja lícita naquele estabelecimento, aquele trabalho. Porque como ela não traz isso, né, mas é importante ressaltar, tem que ser algo lícito, né, para receber uma certificação como essa. A ISO 9000, na referência normativa, significa fundamentos e vocabulário, ou seja, a ISO 9000 ela traz consigo um vocabulário, um entendimento para que nós possamos conhecer alguns termos que talvez muitas vezes a gente não conhece. Então, por exemplo, eu quero conhecer o que significa melhoria contínua. Eu vou lá dentro da própria norma, na parte de ISO 9000, onde vai ter fundamentos e vocabulários, e eu vou entender o que significa isso. Ou de repente a palavra escopo, né? É uma outra palavra, assim outras, né? Então a 9000 é um fundamento vocabulário que funciona como um dicionário. E sobre esse exercício, nós tratamos isso aqui também na padaria, que fala o seguinte, né, para vocês pensarem em uma não conformidade real e uma não conformidade potencial.
Então, qual a diferença de um para outra, né? Então, a não conformidade a gente já sabe que é algo que está fora do padrão. E quando fala uma não conformidade real, significa que essa não conformidade já aconteceu. Mas quando fala de uma não conformidade potencial, isso significa que ainda não aconteceu. Mas se não tomar uma ação, vai acontecer. Essa é a pequena diferença. Então, o sistema de gestão da qualidade, né, buscando requisitos gerais, é um sistema que deve ser estabelecido, primeiramente. Para ele estar estabelecido, tem que ser todo documentado, fazer documentação, depois ser implementado e depois a parte mais difícil é manter, né? Depois de tudo pronto, precisa ser mantido. No 4.1 de requisitos gerais, fala que as organizações devem. Então, quando tem essa palavra deve, significa que as organizações são obrigadas a fazer. Se caso tivesse escrito ali a organização pode, significa que é opcional. Ela faz se ela quiser. Mas como na norma está dizendo a organização deve, tem que ser feito, né? E aqui diz assim, ó, a organização deve determinar seus processos, as sequências e suas interações. Então na norma só fala isso, né? Quem determina os processos é a própria organização. A sequência, como que vai ser, qual departamento vai estar ligado a qual, é a própria organização e as interações também. E aqui embaixo fala os critérios e métodos de execução, quem define é a própria organização. Critério significa assim, de dizer assim, o que é bom, o que é ruim, o que é aprovado, o que é reprovado. Então quem define isso é a própria organização, seguindo, claro, a norma, né? E os métodos, como é que vai ser feita a atividade, os procedimentos, é a própria organização. Uma parte importante desse ponto de 4.1 fala o seguinte, ó, se uma organização terceirizar um processo que afete o resultado do produto ou serviço em relação aos requisitos, esse processo deve ser controlado. O que está dizendo aqui é o seguinte, se eu tenho uma empresa e eu contrato uma empresa terceira para tomar conta do meu processo, e é fundamental no processo da minha matriz, aquela empresa que eu contratei, ela precisa ser controlada, porque caso aconteça um erro lá, isso vai impactar em quem contratou. Então aqui tem um exemplo aqui, ó. A Sadia adquire pós para bolos e gelatinas da empresa J. Macedo Alimentos. Estes produtos são fundamentais para os produtos que a Sadia vende. Portanto, ela deve monitorar a J. Macedo Alimentos para garantir que os produtos adquiridos estão dentro da especificação, por exemplo, realizando os testes de qualidade no recebimento do produto. Então, como a Sadia adquire, né, um tipo de produto que a J. Macedo fabrica lá, a J. Macedo precisa ser controlada pela Sadia. Que se caso acontecer uma não conformidade lá, quem responde é quem contratou, no caso aqui a Sadia. E também fala que para todos os processos devemos ter dados, tem que se gerar dados, porque os dados eles têm que ser analisados para daí tomar ações necessárias. As ações são tomadas em cima de dados, né, que vai gerar o que? Informação. E aqui tem um exercício, né? A gestão da qualidade pode ser um processo, verdadeiro ou falso? Que aqui vocês responderiam, né? E se um projeto for um processo terceirizado, a responsabilidade por este processo é do fornecedor? Monitoramento e medição têm o mesmo significado? Nem sempre é necessário determinar critérios e métodos para a operação dos processos. Verdadeiro ou falso? E a quinta norma exige um mapa de processo. Aqui tem a resposta, né? Então a gestão da qualidade pode ser um processo? Pode, mas a gente tem que lembrar que é um processo de apoio, né? E se um projeto
for um processo terceirizado, a responsabilidade por esse processo é do fornecedor. É falso, né? A gente até falei aqui há poucos instantes que quem contrata é que tem a responsabilidade. E monitoramento e medição tem o mesmo significado? É falso, né? Logicamente que não. Porque monitorar é acompanhar. E pode ser qualitativo ou quantitativo. Pode ser através de números ou não. E medir é só quantitativo. Tem que ter números. A número 4 diz: nem sempre é necessário determinar critérios e métodos para a operação dos processos. É falso. Porque todas as pessoas devem seguir o mesmo método, né? E o mesmo critério para a realização de um processo. Não pode ter métodos diferentes. E a norma exige um mapa de processo? Falso, né? A norma não exige que um mapa, né, dos processos. Ela só exige que cada organização determine seus processos, a sequência das interações. Então, a forma como vai fazer, cada empresa vai ver como se encaixa melhor. Então, no mais, é isso. Obrigado e até a próxima aula.